João 4:1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galileia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é ao meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disse, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui num contexto bem conciso, talvez você não saiba, ou para quem já sabe, compartilhar também, né? A palavra de Deus nunca é demais. Mas os samaritanos e os judeus, eles tinham uma rixa, digamos assim. Por quê? Quando Israel, Samaria, foi levado cativo à Babilônia pelos assírios, 10 tribos de Israel ficaram remanescentes. E esses remanescentes que ficaram começaram a se envolver com os assírios, que começaram a tomar ali a terra de Israel. Então eles começaram a se envolver, e evidente que eles começaram a se misturar, né, religiosamente, culturalmente. E então o povo de Israel prestava culto no templo. E eles mudaram, eles falaram: não, agora o nosso culto vai ser no Monte Gerizim, e nós também vamos crer somente no Pentateuco. E então, quando os judeus retornaram da Babilônia, eles não concordaram com isso. Entenderam que esse pessoal samaritano, essa mistura, se tornara herege. E eles, então, nunca mais tiveram parte com esse povo. Amém? E a gente vê aqui essa mulher samaritana, na hora sexta, né, aqui contando as horas pela contagem romana, que significa meio-dia. As mulheres antigamente, fazia parte do papel delas buscar água no poço, só que elas iam de manhã e à tarde. Então essa mulher estava lá na hora sexta, meio-dia, o horário mais quente, o horário em que as famílias estavam almoçando, o horário em que as famílias estavam tendo ali o descanso, porque almoçava, o descanso naquele calor. E aquela mulher samaritana se retirava para poder tirar água. E a palavra de Deus fala que Jesus existia. Os judeus, na realidade, eles faziam, porque ele estava ali em Jerusalém, então ele estava indo para o norte, na Galileia. Samaria está assim, ele corta Samaria para chegar na Galileia, amém? Os judeus, por conta dessa
dessa questão, eles davam a volta, iam por um lugar mais longe. Só que Jesus, ele sabia que existia ali uma mulher. Ele sabia que existia ali uma vida, a qual ele se declarou Jesus o Messias pela primeira vez. Então, e é interessante também que lá em Gênesis 24, depois que, se vocês quiserem olhar, foi o horário que Eliezer, o servo de Abraão, foi encontrar a Rebeca para o seu filho, vocês lembram? Ele sabia o horário que as mulheres estariam ali, então ele foi na parte da tarde. Então, propositalmente, a mulher samaritana estava ali, pois nesse horário não tinha nenhuma mulher no poço. Não tinha ninguém. Qual o motivo? Lá no verso 16, Jesus diz para ela assim: vai e chama o teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondestes acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Essa mulher estava num lugar de vergonha. Essa mulher estava num lugar de dor, de fuga, num lugar improvável, uma pessoa totalmente improvável, onde o Senhor Jesus não quis pegar um atalho, porque ele sabia que ele ia encontrar com ela. Assim somos nós. Jesus apareceu naquele lugar porque ele queria se revelar a ela, ele queria ministrar ao coração dela, ele tinha algo para derramar no coração dela. E é tão interessante que nós vivemos muitas vezes assim. Vocês já tiveram em situações assim? Eu já tive. Assim como essa mulher samaritana que não se ocultou, nós devemos olhar para ela e entender que nós não devemos nos ocultar. Às vezes nós estamos num lugar de medo, de vergonha, assim, né? Como o Tiago ministrou, estava num lugar de desesperança. Que esperança que aquela mulher tinha na vida dela? Mas ela não se ocultou diante do Senhor. E o Senhor veio sobre ela, se revelou ao coração dela, derramou sobre ela uma porção de água. Jesus disse em João 8,12 assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu não acredito que na Bíblia tenha coincidências. Jesus encontrou com aquela mulher na hora mais clara do dia. Jesus encontrou com aquela mulher na hora que a luz brilhava. Jesus se manifesta como: eu sou a luz deste mundo. E você já viu que quando a luz se manifesta, você consegue ver tudo que há naquele lugar? É como a parábola da dracma perdida. E às vezes nós estamos nesse lugar de vergonha, até mesmo do nosso passado. Situações que aconteceram, coisas que nós fizemos, que estava fora do tempo, ou que fizeram conosco de vergonha, de angústia, de improbabilidade, e hoje nós nos encontramos neste lugar. Não, eu vou na igreja no horário que tem menos pessoas no culto. Não, aliás, eu vou assistir aqui pela internet porque não tem ninguém me vendo. Nessas horas mais improváveis é que o Senhor nos encontra. É que o Senhor nos chama e diz para nós assim: ei, eu tenho uma água para você. Isso que você está buscando financeiramente, isso que você está buscando humanamente, pode até te saciar por um tempo, mas a água que eu tenho para você, você não terá mais sede. Mas nós precisamos entender que, como essa mulher samaritana, apesar da condição dela de extrema vergonha, de extrema dor, de extrema improbabilidade, ela não se reteve, ela se entregou. Ela quis até ajudar, mas como? Aonde eu encontro? E é interessante que aqui, no verso 15, olha só,
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Nesse instante aqui, ela não tinha entendido que era algo espiritual. Ela queria que a sede dela fosse saciada para que ela não pudesse mais correr o risco de ir buscar a água e ser vista por alguém. Então, às vezes, o Senhor está nos entregando algo precioso e nós estamos com a nossa mente debilitada, pensando: eu vou receber isso daqui, eu não vou precisar mais fazer isso, eu não vou mais precisar fazer aquilo, quando o Senhor está te dando algo que tem valor eterno. Nós precisamos levantar os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem para nós, que fogo não vai consumir, porque é eterno. O fogo vai vir consumir aquilo que não tem valor. Domingo passado, o meu amor, o pastor, trouxe uma palavra que ministrou muito ao nosso coração. Deus seja louvado pela internet, porque outras pessoas puderam ver e receber também. Onde nós precisamos elevar a nossa visão para as coisas do alto, não duvidar daquilo que o Senhor tem para nós, não duvidar que Ele é eterno, não duvidar da palavra que Ele libera para nós. Às vezes nós sofremos demasiadamente com as lutas desse mundo, sabe por quê? Porque nós vivemos como se isso daqui fosse eterno. Isso daqui não é eterno. Isso aqui que nós estamos vivendo é passageiro. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos levar. Nós estamos aqui, daqui a pouco, aquele homem que estava construindo tolo, hoje ainda pedirei a sua alma. Então, às vezes, nós nos afligimos demasiadamente, porque a visão de Deus para nós está fechada. Nós não entendemos que existe de fato um valor a ser pago, uma caminhada a ser trilhada, mas que a recompensa é eterna. Vai existir o dia em que o Cordeiro virá nos buscar, terá uma mesa posta para eu me assentar, para você se assentar e olhar e falar assim: meu Deus, o que era aquilo? Não era nada. Eu venci. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que o nosso coração, a nossa esperança esteja nisso. Por um instante, essa mulher samaritana amou a ideia, porque ela disse assim, né? Uau, me dê dessa água, que eu não vou precisar voltar aqui. Não vou precisar correr mais o risco de ser visto. Mas deixa eu te falar uma coisa, a vida é assumirmos riscos. Nós precisamos entender que, desde o princípio, existem riscos. E o mais interessante é que o próprio Deus coloca os riscos perto de nós. Vocês lembram no Jardim do Éden? Que influência maligna que tinha Adão e Eva dentro do seu coração. Mas existia ali o risco, que era a árvore. Nós precisamos entender que essa vida, ela nos proporciona riscos, mas em Deus nós vamos caminhar para a maturidade. Sabe, às vezes nós corremos atrás do vento. Eu vou ali num culto porque aquele culto é fogo, é manto, as pessoas caem. Deixa eu te falar, muito mais poderoso do que você cair por fora é o Senhor te derrubar por dentro. Muito mais poderoso do que você rolar, do que você babar, do que você gritar, é você sair ali fora e falar: meu Deus, como essa mulher samaritana, sabe por quê? Um culto profético não é aquele culto alvoroçado. O culto profético é quando existe uma palavra deliberada sobre a sua vida, onde você entende que existe um caminho que já foi trilhado, onde você entende, meu Deus, essa mulher, quando o Senhor se revelou para ela, ela disse para Jesus assim: o Senhor nos provoca quando existe algo profético, perguntas certas. Porque com essa questão aqui, da rixa lá, do movimento deles, eles adoravam no monte, os judeus adoravam no templo, e essa mulher virou para Jesus e falou assim: aleluia, glória a Deus, mas e aí, onde é que nós vamos adorar? Ela entendeu tudo. Sabe por quê? O profético, ele não vem para te envergonhar.
O profético não vem para te acusar. Se existe uma acusação sobre a sua vida, entenda que o profético ele vem para te revelar os seus pecados e os seus erros, mas para que você possa entender que já foi feito um sacrifício que te lava, que te redime, que te leva por um caminho já trilhado. Então Jesus veio, aquela mulher viu, ela reconheceu, se arrependeu. E o Senhor tirou ela das trevas, não para acusá-la. Existe um nome de Deus, todos os nomes são soberanos, maravilhosos, mas El Roi, que é o Deus que te vê. Esse nome fala muito comigo, mas é muito. E é interessante que o Senhor, Ele respeita a nossa estrutura. Para pensar, para refletir, para analisar como o Senhor ministra ao seu coração. E Agar naquele deserto, saindo, fugindo daquele lugar, o Senhor aparece para ela, ela falou, uau, o Senhor é o Deus que me vê. E eu acho interessante que quando o Senhor se apresenta para nós como El Roi, Ele não apresenta como espectador. Um Deus que está te vendo lá na sua angústia, na sua aflição, dentro do seu quarto ali, né, acabado, pensando assim, não tenho mais esperança, quero me esconder. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Né, como um stalker, que agora, essa é a palavra usada, né? Entra lá, deixa eu ver aqui esse meu filho, deixa eu entrar aqui no Instagram dele, ixi, a conta é fechada, como é que vai fazer? Vai stalkear mais. Não é sobre isso. O Senhor não nos vê como um espectador. Ele nos vê como um Deus que, além de nos ver, Ele é um Deus que nos provê. Ele é um Deus que nos levanta. Ele é um Deus que fala assim, eu não quero saciar a sua sede natural somente. Eu quero saciar a sua sede para que você jamais tenha sede. E é interessante que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele não diz sobre mim. Ele diz sobre o outro, porque Jesus poderia ter falado para ela assim, né? Eu vou saciar a sua sede, você não vai mais ter sede não. Não, Jesus continua dizendo assim, eu vou saciar a sua sede, mas haverá em ti uma fonte que irá jorrar para a vida eterna. Tudo aquilo que o Senhor te entregar, entenda que não é para você ficar se esbanjando, não, é para você derramar na vida do outro. O Evangelho verdadeiro é sobre isso. Não é sobre nós nos deleitarmos naquilo com egoísmo. Outro dia a gente estava num restaurante comendo ali uma carne de sol. E o Benício deitado ali amando, sabe, Tiago? Deitado assim, olhando para o céu naquela carne, a gente olhando e rindo, né? De repente ele vira para mim assim, mamãe, vamos imaginar que estamos numa piscina cheia dessa carne. Eu penso que ele estava achando tão maravilhoso, que tudo que ele queria era uma abundância daquilo. Ele teve o entendimento da abundância, porque era tudo que ele queria naquela hora, era aquela carne. E às vezes nós como cristãos, temos esse pensamento egoísta. A série que nós estamos passando esse mês é vida abundante. Né? Às vezes nós queremos uma vida abundante de alegria, nós queremos estar numa piscina de alegria. Nós queremos estar numa piscina de saúde. Mas se o Senhor der para você a verdadeira abundância de Deus, significa que Ele vai te dar e você vai jorrar para o outro. Se o Senhor te deu saúde, a sua saúde tem que jorrar na vida do outro. Tem que alcançar a vida do outro. Porque se não for sobre isso, não tem a ver sobre aquilo que Deus tem te dado. Lá em Colossenses disse assim, Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão de todos os pecados. Existe um lugar para nós fomos transportados. Entenda que quando nós o aceitamos, quando nós caminhamos nesse lugar, nós somos adotados, nós recebemos o direito, existe uma carta de redenção, mas nós precisamos entender que existe um novo ambiente, uma chave foi virada, um lugar novo precisa ser trilhado, e que não é só sobre você.
Não é só sobre você se assentar e receber, não. Nós recebemos aqui sim, mas nós precisamos ter a maturidade de que o que nós recebemos aqui tem a ver com o outro, precisa jorrar na vida do outro, amém? E aquela mulher saiu a anunciar. Não sei se você já prestou atenção, mas mais à frente, João relata de que ela saiu anunciando. Uma adoradora, uma evangelista foi revelada ali, porque quando nós nos encontramos com Jesus, Ele revela a nossa identidade, o nosso propósito. Ele fala, ei, foi para isso que eu te chamei. Aquilo que nós somos tem a ver com o nosso propósito, mas muitas vezes nós estamos ali trancados, cadeias nos aprisionam, e nós não entendemos. E aquela mulher encontrou com o Salvador, e ela saiu a anunciar. E a palavra de Deus diz que muitos samaritanos se converteram ao Senhor por causa do anúncio daquela mulher, porque eles olhavam para ela, e o mais poderoso ainda é que o anúncio dela foi tão verdadeiro que eles se converteram, e logo à frente eles dizem assim, nós conhecemos a Jesus por aquela mulher anunciou, mas hoje nós conhecemos porque nós ouvimos dele. Nós vamos ouvir aqui, nós vamos ouvir no discipulado, nós vamos ouvir no aconselhamento, mas nós precisamos entender também que nós precisamos caminhar para esse lugar, de que nós precisamos ouvir diretamente da fonte. Fácil não é, porque às vezes nós estamos num lugar, num marasmo, e está tudo bem, né? Bem entre aspas. E aí você, cara, eu vou orar, eu vou, né, jejuar, minha carne está muito mimada, eu preciso colocar umas coisas no lugar aqui. Porque o jejum, irmãos, tem a ver com nós. Tem a ver com aquilo que nós estamos dando demais para a nossa carne. Porque o sacrifício já foi feito, né? O sacrifício já foi feito. Não faça jejum pensando que você vai alcançar sobrenaturais. Não, você vai colocar o seu corpo no lugar. Nós vamos entender que se chegou a hora, é a hora. Nós não vamos querer ir, mas o entendimento de maturidade chega. E nós precisamos caminhar para esse lugar. E Esaú, é interessante que às vezes nós vivemos cansados. Esses dias eu estive muito cansada. Um cansaço espiritual, um cansaço físico. E o Senhor trouxe ao meu coração, pessoas cansadas negociam princípios. Esaú chegou cansado. Você imagina que estava caçando lá. Imagina se ele jejuasse, gente, ele dava conta de esperar mais um pouco. Um parêntese. Mas ele estava cansado e então uma oportunidade, ei, troca aqui comigo, ele fala tudo que eu quero, esse prato de comida, me dê. Então quando nós estamos cansados, nós manipulamos decisões e escolhas por causa disso. Você já viu? Não, hoje eu estou cansado. Eu mereço. Nós entramos no mérito do merecimento, né? Porque o ser humano tem isso. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Não, eu estou cansado demais, eu não posso dar. Eu mereço, né? Eu mereço. Nós precisamos entrar num lugar que o entendimento do reino de Deus sobre nós é tamanho que nós vamos falar, eu não tenho direito nenhum. Se o Senhor me chamou, eu preciso me levantar e eu preciso ir. Se o Senhor me chamou, existe uma responsabilidade. Porque o que aquela serpente ali, o que o mal através da serpente falou para aquela mulher? Ela começou a convencer ela de que ela merecia, de que ela podia saber, de que ela tinha um lugar para poder alcançar. Então, às vezes, o que eu e você precisamos, irmãos? Descansar, simplesmente. Uma noite de sono bem dormida, uma oração, um sustento, né? Assim como o profeta Elias, cansado naquele deserto, o Senhor enviou anjos para ele para levar um pão e uma água. Às vezes tudo que nós precisamos é de um amigo, como um anjo do Senhor, que nos leve um pão e uma água, e aquilo é suficiente para que nós possamos caminhar mais 40 dias no deserto.
Porque deserto fala sobre passagem. Se você se encontra no deserto hoje, deixa eu te falar, esse não é o seu lugar de permanência. Às vezes Satanás quer colocar no nosso entendimento, na nossa mente, que você vai ficar lá para sempre. E aí então você negocia princípios, você negocia valores, você entrega aquilo que não é para entregar. Você fala aquilo que não é para falar, você murmura. E é interessante que no deserto é lugar de provisão. Vocês já perceberam? Que o Senhor trazia provisão para aquele povo no deserto. Que o Senhor trouxe provisão para Elias. Abra os seus olhos espirituais e veja as provisões que o Senhor tem trago para você. Ele não tem te deixado padecer, apesar de que muitas vezes a gente acha que vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. E eu acho incrível que o Senhor, Ele faz questão que nós vejamos as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Para ver que a gente não dá conta mesmo, sabe por quê? Para mostrar que é Ele que faz. É Ele que sustenta. Porque o ser humano é assim também, né? Para ele levantar e dizer o que fiz acontecer daqui para ali. E o Senhor, Ele não negocia com ninguém. Esaú. O povo de Israel, Gideão. O povo de Israel estava sendo massacrados pelos midianitas. O que acontecia nessa época? Eles iam lá, eles plantavam. E os midianitas, a palavra de Deus diz que eles vinham como gafanhotos, de tão numerosos. Quando estava na época da colheita, eles vinham e levavam tudo o que os israelitas tinham plantado. E então vem Esaú, Gideão, malhando trigo num lugar de prensar uvas. Outro que estava num lugar improvável, numa hora improvável. Eu penso que ele estava ali com medo, escondido, porque quem que ia lá naquele lugar de prensar uva, procurar alguém, né, os midianitas? Ele estava escondido, e olha só o que a palavra diz. O anjo do Senhor apareceu ali a Gideão e lhe saudou. Num lugar de medo, sobrevivência. A palavra de Deus em Juízes 6:12 diz assim: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Gente, vocês têm noção? Acho que o Deus, Ele é demais. A pessoa está com medo, escondida, num lugar improvável. E o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: Ei, o Yahvé é com você, valente do Senhor. Valente guerreiro, vai com a força que tu tens e liberta o povo de Israel. Ora, não sou eu quem te envio? Agora você imagina Gideão recebendo essa palavra. Aí ele fala: eu? Não tinha ninguém, né? Mas eu imagino ele olhando para um lado, para o outro, para ver se a palavra não estava indo errado. E Gideão disse assim: o meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. E é incrível como o Senhor se manifesta nesses lugares. Nós precisamos entender que a fonte de tudo que nós precisamos está nele, que é a nossa origem. Está no secreto com aquele que nos gerou. E então, Gideão, pede lá 3 sinais. Ele começa a oferecendo uma oferta. Mas eu fiquei refletindo sobre isso, meditando. E o Senhor ministrou comigo: filha, às vezes eu preciso levar vocês para esses lugares. Porque lá não existe distração. Porque lá há concentração. Porque lá eu posso falar. E quem é você nesse lugar? Nós nos manifestamos nesse lugar? Ou nós só nos manifestamos quando nós estamos com o microfone na mão? Quando nós estamos no secreto, nós simplesmente somos um vaso vazio, que não tem nada para derramar? Aquilo
que de fato importa é quem nós somos no secreto com o Senhor, nos lugares improváveis. O Senhor quer fazer primeiro em nós e depois através de nós. Nós podemos sim muitas vezes quebrar princípios, mas o Senhor não quebra. O Senhor, Ele não passa em cima da palavra dEle. E com Gideão não foi diferente. E com o mesmo entendimento de que o reino tem a ver com o outro, o Senhor trata com Gideão na individualidade para libertar uma nação. O Senhor pega Gideão naquele lugar improvável e fala valente guerreiro para um homem que estava com medo, morrendo de medo, e diz: vai que eu vou libertar. Quantas vezes o Senhor fala isso para nós? Naquela situação lá e o Senhor aparece valente guerreiro e fala: eu não, errou o endereço. Mas assim como Gideão e aquela mulher samaritana, nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor e caminhar naquilo que Ele tem para nós, porque tanto a mulher samaritana como Gideão, eles caminharam apesar do medo, da insegurança, da improbabilidade, entendendo, nós precisamos entender que a nossa estrutura é Ele, porque quando nós confiamos naquilo que nós podemos oferecer, nós não vamos a lugar nenhum e vai dar errado. Deixa eu te falar uma coisa, no dia que você tentar fazer alguma coisa achando que você pode, vai dar problema. Não tenta promover aquilo que o Senhor está escondendo. Se o Senhor está te escondendo, esteja nesse secreto, sabe por quê? Porque quando Ele decidir te mostrar, ninguém vai te esconder. Esteja com Ele, que o nosso prazer seja estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Que nós sejamos tão bem construídos nele, tão bem estruturados nele, que quando Ele nos mostrar, que quando Ele revelar aquilo que Ele depositou em nós, nós não seremos abalados. A construção precisa estar concisa, a construção precisa estar bem firmada. Não tenha pressa. Ei, não tenha pressa. Se hoje você está lá no tanque de prensar uva, malhando trigo, ei, não tenha pressa. Enche o seu coração de esperança, porque quando o anjo do Senhor aparecer para você, não tem mais volta. Não tem mais volta. Chegou a hora. O desejo do nosso coração precisa ser: eu quero estar no tempo de Deus. Se o tempo agora é de viver esse processo, Senhor, que eu viva integralmente esse processo, sabe por quê? Quando nós somos prensados, quando nós estamos ali no deserto, passando ali por aquele fogo que está queimando tudo, é de onde o Senhor tira de nós os nossos valores mais preciosos. É onde é revelado aquilo que Ele nos deu, que homem nenhum pode comprar. Porque se o que você tem, você um dia pode vender, não foi o Senhor que te deu. A gente vê aí hoje, né, com a internet, pessoas se vendendo, pessoas vendendo o seu dom, pessoas vendendo tudo. Mas entenda que o que o Senhor te deu não está à venda. O que o Senhor te deu é porque Ele construiu em você e a partir dessa construção Ele vai construir em outros. Não coloque os seus olhos nisso daqui. Entenda que nós estamos em processo de construção. Eu lembro que eu tive um sonho há um tempo atrás, há uns 3 anos, e o meu entendimento era muito bonito, que uma pessoa importante na minha vida, de uma referência espiritual, ela chegava para mim assim, com umas uvas viçosas, grandes, tipo aquelas de Israel, coisa de Israel, que você não vê em lugar nenhum do mundo, só lá. E ela vinha com essas uvas para mim, e a gente lavava essas uvas, e eu, uau, lindo, né? E eu fiquei pensando naquilo, porque o Senhor, Ele fala muito comigo, através de sonho. E eu passei por um processo, irmãos, que, verdadeiramente, malhando trigo no lugar. E semana passada o Senhor me trouxe esse sonho à mente. E Ele disse para mim assim: filha, só pode ter vinho novo se uvas novas forem esmagadas.
E eu me lembrei daquelas uvas, meu Deus, que uvas, e o Senhor estava me entregando aquelas uvas para que elas fossem esmagadas. Ei, às vezes nós cantamos, Senhor, vinho novo, eu quero viver algo novo. Entenda que o processo que você está passando é porque só pode haver vinho novo se houver uvas esmagadas. Se deixe ser esmagado, não lute contra, se entregue ao processo. E então, derrame na vida do outro. Isso é uma vida verdadeiramente abundante. É os seus olhos serem abertos e você compreender que isso que o Senhor tem derramado para você tem a ver com derramar na vida do outro. E para a gente finalizar em João 7:37. João 7:37 diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa. Aqui estava falando da festa de tabernáculos. Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixar vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essas 3 palavras, olha só: sede, vir e beba, resume o convite do Evangelho para nós. O reconhecimento da necessidade, aquele que vir a mim. O reconhecimento da necessidade nos leva a aproximar-se da fonte da provisão, para que nós possamos receber o que é necessário, o nosso Salvador. Quando nós entendemos a nossa necessidade, nós vemos que essa sede só pode ser preenchida com Ele, nós nos levantamos, nós vamos e nós bebemos. Nós somos construídos, transformados. Jesus não quer simplesmente nos visitar, visita-nos, Senhor. Não, Ele quer fazer morada em nós. Ele quer fazer morada em nós. O altar hoje que queima em nosso coração não é para visitação, é para morada. Então o Senhor nos fala: se alguém tem sede, deixar vir a mim para que beba. Esse encontro com o Senhor é todos os dias. Nós não podemos pensar que eu vou beber hoje e amanhã eu posso descansar, abandonar. Não, é uma construção. Essa sede que nos leva a esse lugar de saciedade, de construção, de conhecer aquele que nos provê. É uma caminhada todos os dias até que Ele venha. Queria que você ficasse de pé. Entenda que nós não precisamos saber a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer e entender e viver essa palavra. É como um dipirona, quando você está com febre. Você pega o dipirona, né? Você abraça o dipirona e fala: que lindo! Tudo que eu precisava, 500 miligramas. Você coloca o dipirona do lado da sua cama. Você dorme com o dipirona do lado da sua cama. Você vai tirar uma selfie matinal, você põe o dipirona lá, o seu café, põe uma música de fundo, um versículo. Vai tirar a sua febre? Você pode pegar o dipirona até e passar assim, ó. Se você não colocar o dipirona para dentro, a febre vai continuar te prejudicando. Assim é a palavra de Deus. Nós não precisamos achar ela linda. Outro dia, uma jovem falou para mim: eu acho lindo esse livro. Eu falei: você acha lindo? Lindo. Isso não tem que ser bonito, isso tem que nos alimentar, nos destruir aquilo que a religião construiu em nós e construir o novo de Deus. Nós precisamos entender que só assim irá gerar fruto de arrependimento, assim como João Batista proclamou naquele deserto, fruto verdadeiramente do Espírito. Eu quero muito ter paciência, eu recebi, mas entenda que a palavra fruto é algo que precisa ser gerado. Não tem como você plantar uma semente, amanhã 10 horas eu vou pegar aqui um limão.
Existe um processo para ser gerado. É você, João 15 fala que nós somos limpos pela palavra. A palavra de Deus que nos limpa, que nos liberta. Mas nós precisamos colocá-la para dentro. Nós precisamos conhecer, viver, colocar em prática. Não é fácil. Às vezes a gente para e pensa, nossa, agora que é a hora de eu ser crente. Como é que faz, Tiago? É agora. Aí você vai. E quando você vai, um fruto é gerado. Porque nós estamos vivendo uma estação tão diferente. Queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos vivendo uma estação tão diferente que nós precisamos estar com as nossas raízes firmadas em Deus. Jeremias 17:7 fala que bendito é o homem que confia no Senhor, porque as suas raízes se estendem até o ribeiro. Apesar do tempo seco, a sua folhagem não murcha. E no tempo certo Ele dá o seu fruto. Não queira frutificar fora da hora. Não queira aparecer enquanto o Senhor te esconde. Mas quando Ele te encontrar e Ele te chamar, tenha coragem. Tenha coragem para entender que a sua estrutura não suporta mesmo. Mas é Ele quem faz. Quando Gideão vai para a luta, que tinha aquele tanto de homem, o Senhor fala, não, Senhor. Gideão, tem muita gente. Você corre o risco de falar que foi pela sua força, manda embora. E depois Ele reduz ainda mais, que ficou só 300. Eu vejo que muitos de nós temos passado por momentos assim, o Senhor tem reduzido as forças que nós temos. Às vezes nós temos muita força, né? Às vezes muita força monetária, às vezes muita saúde, às vezes muito tudo. E o Senhor fala, ei, peraí, que o que eu tenho para fazer com você, você não pode estar nessa força toda não. Porque senão a honra vai ser sua e eu não negocio a minha honra com ninguém. E o Senhor tem nos reduzido. O Senhor tem tirado. Em Mateus 13:21 diz assim, contudo, uma vez que não tem raízes profundas, o Senhor quer nos levar para um nível mais profundo, amém? Não duram muito. Assim que enfrentam problemas, ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. O Senhor nos convida essa noite a estender as nossas raízes. Às vezes o tempo está seco, mas existe um lugar que brota água. Existe o caminho, a verdade e a vida. Existe aquele que é a luz do mundo. Feche os seus olhos nessa noite. Existe aquele que vai chegar como a luz do meio-dia, como chegou para aquela mulher samaritana e pá, te revela os seus pecados, as suas más intenções, os seus erros. Mas lembre-se sempre, o Senhor nos resgatou, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que jorre em nós água de vida eterna, mas que também jorre através de nós. Pai, nessa hora eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, assim como Gideão entendeu, como aquela mulher samaritana entendeu, Pai, que não há nada em nós que nos faça caminhar por esse caminho, que não há vida fora de Ti. Pai, nós queremos declarar como igreja que, Senhor, não há nada em nós, não há vida em nós, se não for em Ti, Pai, se não for o Senhor derramar essa água em nós, essa fonte que jorra, que traz vida, que revela, mas que não nos condena, que nos traz o entendimento de que existe um caminho que já foi trilhado. Existe uma palavra, existe uma direção, assim como aquela mulher samaritana entendeu tudo e perguntou, Senhor, onde devemos adorar? Porque os nossos pais adoravam no monte. Onde é?
E Jesus diz para ela: entenda que vai chegar o tempo onde vocês não adorarão nem no monte, nem no templo. Mas importa que os meus filhos adorem em espírito e em verdade. Importa que os meus filhos entendam que eu sou espírito, entenda que eu sou eterno, entenda que nada disso tem valor, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Fortaleça no Senhor, levanta-nos, Pai, levanta-nos, Senhor, deste lugar de queda, traga a nossa memória, Pai, aonde que nós caímos, que nós venhamos nos arrepender e começar e recomeçar. Levanta-nos, Senhor, fortalece-nos, Deus, abra os nossos olhos mais uma vez, que verdadeiramente nós venhamos viver uma vida abundante em Ti, verdadeiramente, em nome de Jesus, amém.